Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspik, eu sou engenheira de alimentos e a gente está aqui continuando nosso assunto de boas práticas de manipulação de alimentos. Se tu está vendo esse vídeo pelo YouTube e tu tem interesse em saber um pouco mais sobre esse conteúdo, tu pode entrar no link que vai estar na descrição desse vídeo, que vai te levar diretamente para o curso que está na plataforma da Certificado, o curso online, e tu pode acessar não somente as nossas aulas em vídeo, mas o material em PDF para ir acompanhando o nosso conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, a gente primeiramente tem o nosso conteúdo teórico dentro do nosso PDF, que tu pode fazer download na nossa plataforma para ir acompanhando. Então, sempre digo para vocês lerem esse material como complemento e durante o nosso vídeo a gente vai conversar sobre esses pontos para a gente conseguir compreender eles de forma mais simples. Quando a gente fala de higienização das áreas, dos utensílios, a gente está falando de não ter contaminação cruzada, de não ter um espaço que vai ter bactérias ou que vai ter um mofo que pode contaminar o nosso alimento, porque a gente precisa evitar as doenças transmitidas pelos alimentos. Então, a gente falou na última aula sobre as DTAs e é um processo que a gente vai falar durante o nosso curso inteiro, porque é uma das prioridades que a gente tem dentro das boas práticas de manipulação. A gente quer não somente entregar um alimento com qualidade para o nosso consumidor, um alimento saboroso, mas um alimento que esteja que esteja em condições higiênico-sanitárias e sem contaminação de micro-organismos que possam causar doenças. Então, quando a gente fala em higienização de móveis, utensílios, equipamentos, a gente fala de procedimento operacional padronizado, os POPs. E dentro da nossa legislação, da 216, quando a gente entra na nossa legislação, a gente pode procurar sobre o item dos POPs. Então, no próprio documento fala que um dos 4 POPs obrigatórios dentro do nosso serviço de alimentação é o POP de higienização de instalações, equipamentos e móveis. Quando a gente fala em procedimento operacional padronizado, a gente fala de um documento. Tudo que tiver que ter um POP precisa ser documentado, precisa ser registrado, precisa ser armazenado. Diferentemente de outras funções que a gente tenha dentro do estabelecimento que não tenham um procedimento operacional padronizado. Ah, Juliana, mas existe tal função que é padronizada no meu restaurante, mas ele não vai ser um POP, porque o POP precisa de um registro. A gente vai dar outro nome que a gente vai ver mais para frente para essas funções. Então, quando a gente tem um procedimento padrão dentro da cozinha sobre um alimento, a preparação de um alimento, a gente vai ter uma ficha técnica, né, que vai ter um passo a passo daquele produto para que ele siga, do início ao fim, uma forma de preparação que vai sempre entregar o mesmo produto para o cliente. Isso não é um POP de preparação de alimentos, isso é uma ficha técnica que vai ter a forma de preparar aquele alimento. Por que não é um POP? Porque a gente não vai registrar toda vez que esse alimento for preparado, certo? Então, quando a gente fala em POP, coloquei aqui as questões teóricas do que é um POP, né? É muito importante que ele seja, que ele forneça a descrição clara de cada coisa que a gente vai fazer, de cada serviço, né? O passo envolvido no processo, na tarefa específica. É importante que ele seja eficaz e que os profissionais eles tenham acesso a esse POP. Como assim? A gente não pode ter um POP guardado na gaveta. Isso vale para o manual de boas práticas também. Ah, eu fiz o documento, está na minha gaveta, se a vigilância sanitária vier no meu estabelecimento, eu vou entregar para a vigilância esse documento. Não, eu preciso que esses documentos eles sejam para os profissionais. O manual de boas práticas precisa que os profissionais tenham acesso a ele. Não pode ser um documento de gaveta, como a gente chama. E é por isso que a descrição tem que ser clara. Um profissional precisa pegar um POP de higienização e saber o passo a passo daquela higienização de forma simples. E ele precisa ser registrado. Por quê? Porque é um procedimento operacional padronizado. Então, ao longo dessa aula, a gente vai entender todos esses pontos. Vamos voltar aqui para o nosso PDF. Eu trouxe 2 trechos que são da legislação, né, da 216, que fala: o POP deve conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o nome, o cargo e a função dos responsáveis pela atividade. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. E outro ponto, os registros devem ser mantidos por no mínimo 30 dias, contados a partir da data de preparação do alimento. Sendo assim, a efetivação da higienização de instalações, equipamentos e móveis
deve ser registrada conforme determinada pelo POP do serviço de alimentação. Então, o que acontece seguindo a questão do POP? Eu preciso ter um registro e eu preciso que tudo seja claro. Parece meio confuso quando a gente fala, então vamos pensar em tudo um pedacinho por vez. Primeiro, eu preciso deixar esse registro guardado por 30 dias. Por quê? Se eu tiver um problema de contaminação do meu alimento, eu preciso ter uma rastreabilidade sobre os meus processos. Então, eu preciso saber que o lugar que foi feito aquele alimento, ele está sendo higienizado de forma correta, que eu sigo uma higienização do espaço que ele é produzido. E a gente vai ver que tem outras coisas que a gente vai registrar que vão ser importantes também, caso isso aconteça. Mas a gente está falando agora, especificadamente, sobre a higienização. Então, dentro do meu estabelecimento, eu vou ter bancada, eu vou ter um espaço físico, eu vou ter um freezer, um pass-through quente ou frio, eu vou ter um congelador, um fogão, uma pia, vou ter uma máquina de moer carne, eu vou ter um triturador de alimentos, eu vou ter uma maceira, eu vou ter uma batedeira, um liquidificador, enfim, eu vou ter N equipamentos. Não consegui pensar em todos aqui que a gente pode ter, mas independente de onde nós estejamos dentro do nosso serviço de alimentação, a gente vai ter equipamentos, a gente vai ter uma bancada, pelo menos uma bancada a gente vai ter. A gente vai ter uma pia para lavar a louça, os utensílios. Então, a gente precisa que todo esse espaço ele seja mantido de forma higiênica. Eu não posso que o meu espaço leve contaminação cruzada para o meu alimento. Então, como que eu vou comprovar que eu estou limpando o meu espaço? Tendo um POP. Então, eu vou ter uma planilha de higienização. Às vezes, as pessoas pensam, meu Deus, tem 58 planilhas para cuidar. É mais ou menos assim que funciona. Infelizmente, a gente tem muitos controles de planilha dentro de um serviço de alimentação e é a nossa forma de garantir que as coisas funcionem. Então, a grande questão quando a gente fala sobre POP, quando a gente fala sobre registros, é a gente ter uma organização para que a gente consiga que tudo seja feito e seja registrado. Por que a legislação fala que tem que ser especificado o nome e o cargo de quem faz a atividade? Tem um ditado, que diz que o gato com 2 donos passa fome. Porque o fulano achou que o ciclano botou comida, e o ciclano achou que o fulano, e assim o gato não comeu. Quando a gente deixa que qualquer pessoa faça uma higienização específica, pode ser que ninguém faça. Porque o fulano ia fazer, o ciclano não fez, o beltrano não fez, ninguém fez. Então, quando a gente determina as atividades de higienização, o fulano vai higienizar o freezer nesse dia que ele higienizar o freezer, o beltrano vai higienizar o fogão, e a gente faz uma rotatividade nessa higienização, ou seja, a pessoa que limpou o freezer hoje não vai ser a pessoa que vai limpar o freezer amanhã. E isso acaba sendo importante porque todo mundo acaba tendo responsabilidades por aquele espaço. Isso estou falando de um setor. Então, vamos pensar num setor, estou dentro de uma cozinha. Se a pessoa só limpa o fogão, em algum momento ela vai poder falar, mas eu só limpo o fogão que é o mais sujo e o fulano só limpa o freezer que é o mais tranquilo. Isso pode acontecer na prática. Então, se a gente fizer uma rotatividade de higienização por dia, conferindo as escalas, as folgas das pessoas, ou uma semana, então nessa semana tu limpa o fogão todos os dias, na semana que vem tu limpa o freezer todos os dias, a gente faz com que as pessoas elas tenham a responsabilidade daquele espaço coletivo de forma igual e assim a gente não tenha problemas. Isso eu tô dizendo que não é uma obrigação de ser assim, Se o espaço determinar que o fulano só limpa o fogão todos os dias, independente de quantos dias ele trabalhe, tudo bem. Se funcionar assim, não é um problema. É importante que a gente determine quem vai fazer. E a pessoa responsável pelo controle de qualidade, controle de boas práticas, o gerente, que for, é a pessoa que vai ser responsável por conferir que a atividade foi feita. Então, a gente tem uma planilha que vai ter ali os dias da semana, que vai ter quem que tem que limpar, a pessoa tem que rubricar que limpou. No final do turno, o gerente tem que observar se foi higienizado de fato, se foi assinado que foi higienizado. Se a pessoa não está fazendo atividade, ou não está fazendo bem feita a atividade, a gente observa que não está sendo bem higienizado, a gente observa uma falha dentro desse processo, a gente sabe que tem que fazer um treinamento sobre isso.
Então, os treinamentos acabam sendo muito importantes. Então, e esses registros de quem higienizou e que a pessoa conferiu que foi higienizado, a gente tem numa folha. Coloca um escaninho na parede, identifica que é o escaninho de higienização, um escaninho daqueles plásticos que a gente consegue tirar da parede para limpar também. Porque também tem que estar higienizado se a gente colocar um escaninho na parede. E a gente tem ali as higienizações, a gente consegue observar. E daí a gente vai guardando e acumulando durante o mês. Então, é importante que o gerente, enfim, tenha um espaço para armazenar esses documentos. A gente vai fazer uma aula só sobre documentação, porque documentação, de fato, é muito importante dentro das boas práticas. Então, né, voltando nesse pensamento, a pessoa tem que higienizar. Como que eu higienizo? Bom, tem o POP de higienização, que provavelmente é um documento grande, porque vai ter muitas folhas que vai determinar a higienização de tudo que é feito no lugar. Então, dentro do meu serviço de alimentação, eu tenho 30 móveis, né, espaços físicos e tipos de utensílio. Tudo vai estar no POP. Tem que estar no POP como que eu lavo panela, como que eu lavo a parede, de quanto em quanto tempo. As panelas eu lavo sempre após o uso. Tem que estar escrito, sempre após o uso. A responsabilidade é de quem usou a panela, por exemplo, se o lugar não tem um responsável por higienizar os utensílios. A parede tem que lavar uma vez por semana. Quem é que lava uma vez por semana? Então, uma vez por semana faz uma, entre aspas, faxina geral, que vai limpar a parede, vai limpar algumas coisas que tu não limpa todos os dias. Então, quem que faz cada coisa? É importante que tenha. É importante que seja registrado. Se não quer que a pessoa pegue o POP e folheie, lá naquela folha que tu colocaste quem que higieniza cada coisa naquele setor, tu pode colocar uma instrução, né, de como que faz no cabeçalho daquela planilha de higienização. Limpeza do fogão. Então, vou limpar o fogão. Como que é feita a limpeza do fogão? Os dias que está sendo limpo. Então, uma planilha de limpeza. Planilha de limpeza do fogão. Bota ali 5, 6 colunas do dia que tem que fazer uma limpeza geral. Porque daí também tem isso. A gente tem a limpeza superficial do dia, uma limpeza mais pesada, uma vez por semana, por exemplo. Depende muito da atividade que a gente está fazendo também. Então, essas coisas são importantes que a gente vá organizando essas planilhas de limpeza, uma planilha de limpeza de um banheiro, por exemplo. 2 vezes por dia tem que limpar o banheiro. A pessoa tem que assinar que limpou o banheiro. Eu posso estipular um horário para limpar. Às 2 da tarde tem que limpar o banheiro dos profissionais, por exemplo. Às 3 da tarde tem que limpar o banheiro dos clientes. A pessoa que limpa o banheiro não é a mesma pessoa que não tá dentro da cozinha, né? É uma pessoa específica para isso. Eu sei o horário que a pessoa vai fazer, eu vou ir 1 hora depois do horário para ver se foi higienizado de fato. Ah, não foi higienizado por quê? Qual a outra atividade que estava fazendo que não conseguiu realizar a atividade que estava programada? Então, essas coisas, elas são importantes. A gente colocar um dia, colocar um horário, porque vai nos facilitar o nosso processo de verificação depois desses POPs. Porque POP tem que ser registrado, ele é muito importante, as higienizações são importantes, então a gente tem que manter registrado. A vigilância sanitária pode pedir esses documentos em alguma auditoria. Então, voltando aqui, né, técnicas e produtos de limpeza adequados. Dentro da RDC tem um item que determina que a área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos, que é o foco das boas práticas de manipulação, por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de teve uma aula que eu falei, acho que foi a primeira aula, que eu falei, a gente tem o risco de contaminar um alimento com produto saneante. Então, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que deixar, então, inclusive aqui diz, ó, substâncias odorizantes ou desodorantes em quaisquer de formas não devem ser utilizados, porque eu não posso ter produtos de limpeza com cheiro dentro da minha cozinha, isso é muito importante. Outro ponto que fala, os produtos saneantes utilizados devem ser regularizados pelo Ministério da Saúde, então eu preciso comprar produtos, saber quais são os produtos, quem é que vende, qual é a marca, qual é o composto, pedir a ficha técnica desse composto, né, desse produto químico, para saber o que eu preciso fazer e como fazer. Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em local reservado para essa finalidade. Então, eu não posso ter um
o desengordurante, por exemplo, ou uma água clorada que eu utilizo ali no final do meu turno para fazer uma higienização, em um lugar perto dos meus alimentos. Ou em um lugar que tenha louça perto. Por quê? Eu posso ter essa contaminação. Ah, mas eu não estou utilizando, a gente só utiliza no final do turno. Bom, então tem que ter um espaço separado, né, uma bancadinha baixa ali, identificado produtos químicos e ficar separado para uso no momento posterior. Não pode ficar junto com alimentos. O estoque de produto químico não pode ser junto com o estoque de alimentos, por exemplo, porque eu posso ter uma contaminação nos meus alimentos. Então, a gente sempre tem que pensar em não ter contaminação e não, principalmente para os saneantes, né, que a gente pode, imagina, engolir um desengordurante porque caiu dentro da água da tua massa. É uma coisa que não consigo nem pensar que possa acontecer, mas caso aconteça, não pode. Então, assim, e é muito perigoso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outro ponto importante sobre essa questão, né, eu deixei em negrito para vocês identificarem de forma fácil no material de texto os itens que são da legislação. Então, a 216 também fala que os equipamentos móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ter materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores. Então, a gente não pode ter... Lembra que eu falei na aula de contaminação cruzada, uma tábua de madeira que eu vou cortar, que vai ter ranhuras que pode vir a armazenar substâncias tóxicas, bactérias, enfim, de outros alimentos por causa dessas ranhuras. Obviamente, né, condições higiênico-sanitárias apropriadas. As operações, elas devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que garanta a manutenção das condições e minimize o risco de contaminação dos alimentos. Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das instalações devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles que são utilizados na manipulação de alimentos. Ou seja, eu tenho meu uniforme de estar na cozinha, no final do turno eu tenho que fazer uma higienização, eu não posso usar o mesmo uniforme. Inclusive o EPI vai ser diferente, né? Porque o EPI de higienizar é uma luva específica para higiene, é um avental específico para higiene, que não é o avental térmico da cozinha, que não é o mangote térmico da cozinha, são EPIs diferentes. É muito comum que todo o estabelecimento, né, o serviço de alimentação, tenha um profissional que faz higienização que não é o profissional da cozinha. Então, tenha uma área de higienização, é muito comum isso. Não vou dizer que é exclusivo, que é o único que todo mundo faz, mas é muito comum ter um setor de higienização e ter uma pessoa que só faz isso, porque durante o processo do preparo desse alimento vai ter louça, né? Vai ter utensílio sendo usado. Quando as pessoas estão consumindo, vai ter prato, vai ter talher. Então, constantemente tem utensílios para ir higienizando. Então, é uma pessoa, muitas vezes, específica para isso. Muitas vezes é uma pessoa específica que vai fazer a higienização dos banheiros. Porque eu não posso usar o uniforme que eu estou limpando um banheiro para limpar uma cozinha. Contaminação cruzada pela roupa. Lembra quando eu falei para você sobre a questão dos uniformes? A gente não pode usar o nosso uniforme fora do estabelecimento. Por quê? Porque pode ser uma fonte de contaminação. Então, eu não posso usar o meu uniforme para higienizar um vaso sanitário, por exemplo, e depois ir com esse uniforme para a cozinha. Pode ser uma fonte de contaminação. Então, outro ponto que eu quero falar são as instruções de trabalho. Falei para vocês, o POP, então aqui tem um pouquinho da questão teórica, né, para vocês darem uma lida, que é bem legal. O POP precisa ser registrado. Se tem POP, tem registro. Se tem um procedimento operacional padronizado, um documento de POP, tem que ter o registro guardado por 30 dias que aquilo foi feito. Algumas coisas não vão ter POP. Por exemplo, eu preciso higienizar a parede uma vez por mês, que foi o que eu escolhi naquele meu estabelecimento. Eu vou registrar e anotar o dia que foi feito, quem fez, quem faz e como faz essa higienização. Eu tenho que higienizar a esponja que eu estou usando. E eu vou fazer isso 5, 6 vezes por dia. Eu não vou registrar 5, 6 vezes por dia como que eu estou higienizando a minha esponja. Porque se torna inviável a quantidade de registros. Então, assim, lavei prato, colher,
e copo que os consumidores usaram no refeitório. Eu vou ter um procedimento padrão para isso? Vou ter. Mas eu não vou registrar que estou limpando 800 pratos. Eu vou colocar na máquina e vou higienizar. Então, como que a gente pensa, tá? Para facilitar o processo do POP. A gente vai registrar o que a gente vai higienizar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. E a gente vai anotar. Então, se eu tiver que limpar o freezer uma vez por semana, tirar todos os produtos, né, armazenar em um outro espaço para fazer higienização, uma vez por semana, eu vou ter um registro. Agora, se eu for lá limpar minha bancada todos os dias ou após qualquer atividade que eu fiz, 10 vezes por dia, eu não preciso ter um registro que isso está sendo higienizado. Eu posso ter um registro que o espaço que eu estou trabalhando vai estar 100% higienizado no final do dia. Mas eu não preciso registrar as 10 vezes que eu higienizei a minha bancada ou as 5 vezes que eu higienizei minha esponja. Preciso higienizar uma esponja? Como que faz? Eu preciso ver no POP como faz. Usa uma instrução de trabalho. Tenha uma instrução de trabalho de como que aquela atividade é feita, no espaço onde ela é feita, para facilitar para as pessoas, e elas não vão precisar registrar que aquilo foi feito. Então, por exemplo, eu preciso higienizar o meu processador de alimentos. Todas as vezes que eu que eu faço uma salada, se eu faço 5 saladas por dia, higienizo 5 vezes por dia as lâminas do meu processador e o meu processador, eu vou registrar 5 vezes que eu higienizei? Não. Eu vou ter uma instrução de trabalho que vai me instruir, né? Uma instrução de trabalho, como que eu desmonto o meu equipamento e como que eu limpo ele, quais são os produtos que eu uso, quais são os EPIs que eu uso para higienizar e para desmontar. Porque esse equipamento é importante que a gente tenha uma luva de corte para desmontar, porque tem lâminas. Eu vou deixar ele afixado em cima do espaço que comumente está esse processador de alimentos. E daí eu vou fazer higienização, vou fazer o uso. Eu não preciso ter um registro que ele está sendo higienizado nas 5 vezes que ele foi utilizado. Então, isso é muito importante. Porque senão, imagina quanto? A gente vai ter 300 planilhas de controle? Não tem como. Eu vou ter planilha de controle das coisas que são mais importantes, que não são feitas todos os dias. E isso eu vou deixar registrado. E daí, uma vez por dia, né, for fechar o restaurante, por exemplo, faz um checklist de que tudo estava higienizado. E daí pode ser só um checklist. Vai olhar o freezer se está organizado, vai olhar se a bancada está organizada, está higienizada, vai dando ok a pessoa que conferiu que tudo foi limpo pelas próprias pessoas que estavam ali. E daí isso tu pode deixar guardado. Então isso é muito importante que a gente saiba e use essa ferramenta das instruções de trabalho, porque ela pode nos ajudar muito. E instrução de trabalho a gente pode ter para tudo que for necessário que o profissional precise saber. Como que utiliza um liquidificador, como que faz um procedimento que todos os dias tem que fazer para a gente não arriscar de ter um acidente. Que nem quando eu falei para vocês da instrução do uso das tábuas. Qual é a cor da tábua para cada alimento? Isso é uma instrução de trabalho. Eu vou ter uma instrução de trabalho que indica quais são as cores das tábuas. Eu não vou eu vou usar 15 vezes por dia uma tábua. Vou anotar que eu higienizei 15 vezes por dia uma tábua? Não. Eu vou garantir que no final do dia ela esteja higienizada e guardada. E eu vou ter uma instrução de trabalho sobre como que higieniza, qual é a tábua que eu vou usar para cada alimento. Certo? Então, no modo geral, a parte de higienização é importante que a gente compreenda essa questão do POP, essa questão do registro. Pode parecer um pouco confuso? Pode. Porque isso são muitos procedimentos. Mas eu acredito que essa questão de saber quais que a gente vai colocar em registro e quais que a gente vai colocar numa instrução de trabalho, é importante que a gente entenda que sempre denomine uma pessoa responsável, né? Eu sempre digo o dono daquela atividade. Então, mesmo que a gente faça uma rotatividade na semana, porque daí é aquela questão, né? Dentro de um espaço, todo mundo usa os equipamentos todos. Então, todo mundo vai rodando a higienização ali para não ser uma pessoa que trabalha mais ou trabalha menos, para a gente evitar problemas, né? Então, também tem que fazer uma gestão de pessoas quando a gente fala sobre a questão da higienização. E é importante que sempre seja, né? Sempre tem uma pessoa supervisionando que as atividades estão, de fato, sendo feitas. Porque essa é a forma de comprovar que foi feito. Se eu for fazer uma auditoria num restaurante
não sei que horário que eu vou ir num horário que está em funcionamento, tá tudo sujo, porque está em funcionamento. Eu não posso ir fazer uma auditoria 1 da tarde, que é o fim do movimento de um restaurante, e esperar que a cozinha esteja um brinco de limpa. A gente também tem que ter essas noções. Mas se eu for às 5 e não tiver limpo, daí tem um problema. Então eu vou ir a eu vou ver os equipamentos que existem, e a gente consegue observar, isso é da experiência também, que aquele equipamento não está sendo higienizado, nem uma vez por semana. Aí, com o tempo, a gente consegue saber que é 1 da tarde, tá? Que é a sujeira do dia, que é a sujeira do mês, que é a sujeira da semana. Então, eu posso pedir os registros de higienização daquele. Então, eu vi que o pastrô tá muito sujo, mas não é uma sujeira de agora. Tem um registro da higienização do pastrô? Eu não tenho. Como que tu vai me comprovar que tu tá higienizando? Mas higienizam. A gente não pode confiar na palavra de ninguém quando a gente faz uma auditoria. A gente precisa de documentos. Então, os documentos, eles são muito importantes por conta disso. Mas a gente vai deixar para falar de documentos em uma outra aula. Na próxima aula, falando em pastrô, eu acho que vai ser um gancho bom para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre manutenção preventiva dos equipamentos, que também é muito importante. A gente vai entender o porquê que uma manutenção, que parece não fazer sentido dentro das boas práticas, ela pode ser sim importante para as boas práticas de manipulação de alimentos, certo? Se estiver gostando da nossa aula, pode deixar nos comentários. Se tiver com alguma dúvida, também pode deixar que a gente consegue responder vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigada, gente. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.